A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Olá, galerinha, tudo bem? Voltei novamente com uma história incrível para vocês. Toda semana vamos ter essas histórias e eu conto com você aqui junto comigo. Nesse mês de maio, nós estamos aprendendo a respeito de quê? Lembra? Gratidão. E nós vamos começar agora lendo o nosso versículo. Vamos lá? Salmo 136, versículo 1. Posso ler? Deem graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha que fantástico isso! Deus, Ele é sempre bom e o seu amor sempre vai durar nas nossas vidas. Isso é incrível. E aí, eu quero falar com vocês a respeito de uma história que a gente está aprendendo, que é a vida de Davi. Lembra da vida de Davi? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Davi, mais um pedacinho da história. Semana passada, deixa eu ver, eu acho que foi 2 semanas atrás, a gente estava falando a respeito de Saul, lembra? Saul era aquele rei que perseguia Davi, lembra disso? E que Davi tinha que ir para um deserto, para o outro, sempre correndo. Mas nós não vamos falar disso. Lembra que Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel? E a partir desse momento que eu vou falar hoje, Davi, ele se tornou rei de Israel. E quando ele se tornou rei de Israel, ele também casou com Mical. Olha que lindos! Pois é, olha aí, era um rei e uma rainha. E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele foi casado, ele se tornou rei desse lugar, mas quando ele se tornou esse rei, ele pensou que estava faltando alguma coisa. E ele falou assim: eu preciso ter a arca. Ele queria a arca. Não, gente, vocês estão pensando, eu já sei que vocês pensaram, é naquela arca grandona, né? Aquele barco que tinha aqueles animais. Não, não é essa arca, não. Eu vou contar pra vocês, era a Arca da Aliança. Olha aqui a Arca da Aliança, olha. É a Arca da Aliança, vou explicar direitinho pra vocês sobre essa arca. Eu fiz essa arca desse jeito, mas ela não era desse jeito, ó. Ela era tipo essa arca aqui, tá vendo? Essa arca aqui, ela era toda de madeira e revestida de quê? De ouro. Ela era revestida de ouro. Mas eu fiz aqui de Lego porque hoje eu tava brincando e eu resolvi fazer uma arca. Olha aí. E dentro dessa arca, sabe o que tinha? Lembra daquelas pedras onde tinha os 10 mandamentos? Pois é. Essas pedras estavam aqui dentro. E além disso, tinha alguns objetos especiais. Mas vocês sabem o que isso significava, essa arca? A arca significava que Deus, a presença de Deus, de alguma maneira, estava dentro da arca. Olha que coisa importante, que coisa mais forte. Então, as pessoas que tinham essa arca, onde elas moravam, elas pensavam assim, na cidade onde elas moravam, elas tinham certeza do quê? Que eles estavam com a presença de Deus. Olha que legal isso! Só que o que aconteceu? Quando Davi, ele se tornou rei, a arca tinha sido roubada pelos filisteus. Ela estava lá com os filisteus num lugar, gente, chamado Obed-Edom. Até colei aqui, porque eu esqueço, sabe, gente? Obed-Edom. E aí o que aconteceu? Davi falou: eu vou pegar essa arca. Então mas ele teve uma outra ideia. Vou fazer uma tenda e nessa tenda eu vou colocar essa arca embaixo da tenda. E é isso que ele fez. Eles montaram uma tenda bem bonita para colocar a arca. Mas aí ele pegou alguns soldados dele e foi lá para este lugar do outro lado. E chegou lá e ele pegou a arca. Pegou a presença de Deus. Aquilo significava que Deus estava com eles. E quando ele pegou essa arca, ele ficou muito, mas muito feliz. E quando esses soldados
estavam voltando para Jerusalém. Quando eles deram apenas 6 passos, Davi falou: pare agora, eu preciso agradecer ao Senhor, eu quero fazer um sacrifício para o Senhor. E foi aí que eles pararam, porque eles eram obedientes ao rei Davi. E Davi se prostrou ali, e ele orou, e ele agradeceu a Deus, e ele falou quanto Deus era maravilhoso, o quanto Deus era bom. Ele estava muito feliz por estar novamente, né, levando a arca para Jerusalém. E ele ficou muito alegre. O coração de Davi estava cheio de alegria, né, de contentamento. E foi aí que Davi, além de andar, né, porque depois eles continuaram, depois que Davi terminou de orar, eles continuaram a andar. E Davi não andava, gente. Davi, ele dançava de tão alegre, com toda a energia e com todas as forças que ele tinha. Davi dançava ali na presença de Deus, porque ele queria louvar com todas as forças dele e agradecer a Deus, porque o coração dele estava muito alegre. Quando ele chegou lá em Jerusalém, perto de Jerusalém, as pessoas viram que a arca estava chegando e elas falaram: nossa, que legal! E elas foram até lá e elas ajudaram a colocar a arca debaixo da tenda que eles tinham construído. Gente, aquilo foi uma festa, todo mundo chegou e o rei lá, o rei Davi, falou: vamos comer. Aí todo mundo tá com fome, ele mandou trazer, né, um monte de coisa gostosa e eles se alegraram. Mas, gente, tinha uma pessoa que não estava alegre. Alguém sabe quem? Mical. Vocês acreditam? Ela não estava muito alegre, porque quando ela olhou Davi ali no meio do povo, dançando, ela ficou furiosa. E sabe por quê? Porque Davi estava com uma roupa comum. Davi, lembra que Davi estava viajando? Então ele não estava com uma roupa bonita, uma roupa chique, ele não estava com a coroa dele, ele simplesmente estava adorando a Deus com o povo. Ele queria muito expressar a alegria dele e servir a Deus. Ele queria muito que Deus se alegrasse do coração dele e daquele momento. Então Davi era muito humilde, ele foi lá e ele se alegrou com as pessoas, ele dançou no meio daquele povo, junto com aquele povo. Olha que legal! Mas aí, quando aconteceu isso e ele voltou para casa, claro, todos voltaram para casa para dormir e descansar, porque a gente cansa, né, gente? A gente cansa, a gente quer descansar. E quando ele chegou em casa, Mical falou isso para ele. Mas ele falou: não, você está errada. E aí eu quero ler com vocês em 2 Samuel. Abre lá, gente. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21. Lá fala: Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai ou os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor do Senhor. Me humilharei ainda mais diante dele. Davi estava falando que ele queria o quê? Ele queria honrar muito mais a Deus do que ele. Davi, ele queria que Deus aparecesse mais do que ele. E aí, quando a gente olha para toda essa situação, Davi e Mical, eles tinham pensamentos muito diferentes. Mical, ela estava preocupada com a aparência, ela estava preocupada com a roupa, ela estava preocupada com o que as pessoas iriam pensar, ela estava preocupada com tudo isso, mas não. Davi estava preocupado com o quê? Em adorar a Deus e fazer aquilo que era vontade de Deus. Ele estava preocupado com aquilo que nós chamamos de essência, né? Não importa a aparência, né? Não importa aquilo que as pessoas vão pensar, aquilo que as pessoas, a nossa roupa, mas importa o quê? Aquilo que Deus fala no meu e no seu coração, como falou no coração de Davi. E foi assim. Davi, ele estava alegre e contente, e isso que importava. Que Deus aparecesse mais do que ele.
E é isso que eu quero deixar para você essa tarde, essa noite ou esse dia. Eu não sei qual horário que você está ouvindo essa história, mas que essa história possa falar no seu coração. Que Deus, Ele quer que a gente seja disposto, alegre, grato com tudo que Ele faz. Não importa como a nossa aparência, como estamos vestidos, como estamos vivendo, se estamos tristes ou alegres. Não importa o meio que estamos, aonde estamos. Deus, Ele se importa com o nosso coração. E nós temos que se importar com isso, com aquilo que é a vontade dEle. E agora eu quero orar. Eu quero orar para que Ele fale ao nosso coração. Então feche os seus olhos para que você não se distraia e eu quero orar com você. Obrigada, Jesus, por essa história incrível que nós tivemos aqui agora. Que o Senhor nos ensine a ter esse coração grato, alegre, para que a gente possa te servir. Não importa a nossa aparência, não importa as circunstâncias, mas que nós sejamos gratos ao Senhor e alegres, gastando toda a nossa energia para honrar o Senhor. Nos ajude cada dia mais, Senhor, a sermos felizes com tudo que o Senhor faz por nós. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Toda semana vamos ter histórias e eu espero você aqui. Mas eu preciso da sua ajuda. O seu amigo precisa também conhecer todas essas histórias. Então se inscreva no canal, ative os sinos, curta e compartilhe. Combinado? Siga a nossa página @PlayKidsES. Combinado? Uma excelente semana para você e um beijo.